precisar destacar. Primeira, a Bíblia a partir de agora vai começar a apresentar a manifestação do próprio anticristo. Quem será ele? Segundo Apocalipse capítulo de número 13, que é o que nós vamos explicar, a Bíblia vai classificá-lo como a besta. Vamos lá, Apocalipse capítulo de número 13. Confira aí. E eu pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar, observe essas expressões, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os pés como de urso, da sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Não se esqueça dessa expressão. E o dragão deu-lhe o seu poder. E o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou-se após a besta. Vamos para algumas considerações justamente a esse dragão, e a primeira coisa é o seguinte que nós precisamos destacar: o dragão é de cor vermelha. Isso já implica em dizer justamente que a besta terá prazer em derramar sangue. Mas algumas coisas nós vamos ter que explicar primeiro. Primeiro, como é que o apóstolo João enxergou a manifestação dessa besta e ela brotando do próprio mar? Como é que o apóstolo João simplesmente vai interpretar esse texto? Vamos começar explicando, dizendo que esse capítulo de número 13 não é uma referência a demônios, seria justamente uma referência ao próprio Satanás. Em contrapartida, nós vamos perceber uma outra questão descrita em Apocalipse capítulo de número 13. Por quê? Porque há quem diga que dos imperadores romanos, o mais sanguinário deles seria o imperador Nero. No dia 16 e 17 de julho, dos 14 bairros que Roma possuía, o imperador Nero tocou fogo em 10 deles, enquanto ele tocava a sua lira, justamente da torre de Micenas, e provavelmente os 4 bairros que não pegaram fogo foram os bairros onde os cristãos estavam inseridos. Por que eu estou lhes dizendo isso? Porque nesse momento, o imperador romano Nero tinha acabado de ser deportado pelo Senado romano. Em contrapartida, a história narra, alguns entram em contradição, mas alguns defendem, pelo menos a maioria defende a tese do suicídio de Nero. Mas se levantou uma crença na época, que essa crença dizia que Nero não tinha morrido, mas que Nero apenas teria se ferido, e que caso ele tivesse morrido, Nero ressuscitaria. E a pergunta é: por que judeus e cristãos, principalmente os cristãos, morriam de pavor pela crença de Nero ressuscitar? E aqui que eu vou precisar dizer para você e explicar quem foi o imperador Nero e como é que, na perspectiva de João, ele simplesmente se encaixaria sendo uma espécie de anticristo. E por que, Starley, você está usando a expressão espécie de anticristo? Que você vai perceber que desde as páginas do Antigo Testamento, tipos de anticristo vêm se manifestando. E Nero vai ser um deles. Mas eu vou comentar isso. Primeira coisa, quem foi Nero? Nero era um monstro da iniquidade. Ele vai morrer por volta do ano 68 depois de Cristo. Qual era a marca desse imperador romano? Ele tinha uma frequência de querer dançar forró. Forró é grifo meu, tá? Desculpa. Ele tinha a marca de querer dançar nas ruas do próprio império dentro do qual ele era líder. Entretanto, forró foi boa, desculpa, tá, irmãos? Perdoa ter ofendido a santidade de vocês. Desculpe, tá? Me perdoe mesmo. Piada sem graça essa, me perdoe. Entretanto, pouco a pouco, foi surgindo a lenda que se esparramou dizendo que Nero não tinha morrido. Seu pai foi Cineu Domínio Enobarbo, um homem famoso por ser considerado perverso. Ele tinha matado um escravo simplesmente porque esse escravo se negou a tomar vinho junto com ele. Quando Nero tinha 3 anos,
O imperador Calígula, esse sim vai ser o primeiro imperador que vai rogar para si o título de Deus. Quando tinha 3 anos, o imperador Calígula expulsou Agripina do império. Nero ficou sobre os cuidados não da sua mãe Agripina, mas ele vai ficar sobre os cuidados da sua tia, chamada Lépida, quem confiou a sua educação, a educação da criança de 3 anos, a 2 escravos. Um deles era barbeiro, e o outro era um bailarino. E provavelmente o bailarino acabou exercendo mais influência sobre Nero do que o próprio barbeiro. Por quê? Porque era costume justamente as danças de Nero por onde ele passava. O imperador Cláudio, quando simplesmente vai ao trono, ele faz com que Agripina retornasse da sua sentença, que era ficar exilada. Agora, Agripina, que era a mãe de Nero, só tinha apenas uma ambição: retornando para os palácios de Roma, transformar o seu próprio filho em um imperador. Aí, como é que ela faz isso? Ela simplesmente vai casar Nero. Esse casamento durou 5 anos, mas Cláudio, que era o imperador, demorava muito para morrer. Agripina resolve matá-lo com um prato de cocosmelos, como é que pronuncia? Isso, venenosos. Como estes demorou para surtir efeito, qual foi a ideia da mãe de Nero? Enquanto esse imperador estava de coma, ela acelerou sua morte. Depois da morte de Cláudio, aí ela vai justamente acelerar sua morte. Eu esqueci de falar o método. Ela vai pegar uma pena, ela vai afiar e ela vai cravar na garganta do imperador. Depois disso, foi questão de minutos até se consumar a morte do imperador Cláudio. Nero vai consequentemente ocupar o trono de Roma. E com um exército subordinado, ele obriga os generais ao aceitá-lo. Percorria pelas noites, grave bem isso aqui. Nero percorria pelas noites, acompanhado por outros jovens iguais a ele. Ele atacava todas as pessoas que lhe saíssem na sua frente. Ele fazia coisas piores. Ele assassinou um homem chamado Britânico, por ele achar que esse homem era apenas um rival. Ele vai percorrer as ruas de Roma em uma carruagem matrimonial. Depois, casado com esse jovem, ele vai tomar como amante uma mulher chamada Popéia Sabina, que era esposa de Otto, que era o seu melhor amigo, e vai matá-la a chutes quando ele ficou sabendo que ela estava grávida dele. Ele sentia paixão por tudo que fosse extravagante, e ele obtinha dinheiro utilizando qualquer método, lícito e ilícito, mesmo sendo imperador de Roma. A corte imperial, sob a gestão de Nero, tinha se tornado um antro de assassinatos, pois várias pessoas eram mortas na própria sala do trono. Tinha se tornado um antro de imoralidade, de crimes e de roubos. E tudo isso acontecia pela ordem do próprio imperador Nero. Ele vai ascender a cidade com toda a premeditação para poder atribuir a Roma e voltar a construí-la. Qual que foi a ideia dele? Foi atear fogo no próprio império dele. Entretanto, o povo sabia muito bem quem era o responsável por aqueles incêndios. Nesse momento, Nero vai jogar toda a culpa, não em si, não nos cidadãos romanos, mas nos cristãos. E assim foi como começou a mais sádica, a mais terrível das perseguições aos cristãos. Ele fez crentes serem cozidos dentro de peles de animais selvagens, e depois que os cristãos estavam mortos, ou à beira da morte, cozidos, ele lançava os cães de caça atrás deles. Ele fazia com que crentes
entrassem para dentro de bolsas cheias de pedras e jogava perto do rio Tibre. Ele fazia-os lubrificar com breu e, consequentemente, tocava fogo nos crentes vivos. E ele tinha prazer de dizer que os cristãos eram tochas dos jardins do palácio para os soldados e para toda a população romana. Agripina vai tentar fazer alguns esforços para controlá-lo. O imperador, Nero, vai considerar a sua própria mãe a sua inimiga número 1. Fez reiteradas vezes, ele intentou matá-la. Ele deu veneno. Ele fez cair sobre ela o teto da casa enquanto ela estava debaixo. Enviou-na ao mar num barco que deveria naufragar, mas não naufragou. Por fim, ele enviou seu escravo chamado Aniceto para que a matasse a punhaladas. Quando ele entra dentro do quarto, e a Agripina percebe a adaga na mão dele, ela simplesmente tira a roupa e ordena: apunhala-me o meu ventre, pois infelizmente eu concedi a Nero. Não é possível que a história vai contar casos de tamanha iniquidade. Como dissemos, quando o povo ficou sabendo que Nero morreu, as pessoas ficavam alegres. Mas se esparramaram uma notícia de que Nero não estava morto, ele tinha apenas se ferido, e para aqueles que acreditavam na sua morte, se instaurou uma lenda ou uma notícia chamada do Nero Reavívidos, ou que Nero voltaria para ressuscitar. É nesse contexto que o apóstolo João, em Apocalipse capítulo de número 13, o versículo de número 3, vai dizer que uma chaga mortal, uma doença foi curada. Essa besta sofreu um atentado, mas ela iria retornar. Stanley, por que você contou essa história? Para mostrar para vocês algumas coisas. João vai simplesmente nos inferir, e a leitura de que João acreditava sim, de que, na verdade, João acreditava numa série de coisas que os pregadores e líderes acreditavam na época. Por exemplo, não é a primeira vez que isso vai acontecer. A crença de João era que sim, Nero poderia se encaixar no perfil de ser o anticristo. Do mesmo jeito que era a crença do apóstolo Paulo, quando ele disse em Corinto: olha, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados, não é? O apóstolo Paulo foi arrebatado? Sim ou não? Não. A esperança deles era que Cristo voltasse para aqueles dias. Cristo voltou? Não. Então o que nós temos? Umas considerações. Primeiro, Apocalipse capítulo de número 13 vai falar sobre o anticristo. E a pergunta que fica é: quais são, Starley, as suas marcas? Quais são as suas intenções? Primeira, qual será a pretensão do anticristo? Satanás, embora já está derrotado, como já está Apocalipse capítulo de número 12, ainda recebe permissão para continuar perseguindo a igreja. Ele sempre quis imitar a Deus. O dragão quis ser igual a Deus numa tentativa de imitar a Deus Pai. O apóstolo João está fazendo questão de frisar, dizendo justamente que vai ser uma trindade satânica que haverá de se manifestar: a besta, o dragão e o falso profeta. Irmãos, eu contei a história de Nero, e eu vou provar para você justamente como vai ser as marcas do anticristo. Mas de uma coisa eu já quero te adiantar: Nero não era a personificação de Satanás. O anticristo vai ser milhões e milhões de vezes pior. Por que eu falo isso? Porque a teologia do anticristo, ela não está intrínseca apenas em Apocalipse 13. Ela vai estar intrínseca principalmente pelo apóstolo Paulo. E tem um livro do Antigo Testamento, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Daniel.
Para se observar justamente as marcas do anticristo, tem que se observar o que Paulo disse, o que Jesus disse sobre ele e o que o próprio profeta Daniel vai falar. Primeira consideração: qual será o tempo da aparição do anticristo? Segundo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, vai dizer que o mistério da iniquidade já esteja operando. O anticristo como pessoa vai encarar o poder dos reinos ímpios e também todo o poder de Satanás. Então vamos lá, algumas considerações. Primeira, a Bíblia Sagrada vai dizer que essa besta vai emergir do mar, e aqui mar vai representar justamente multidões de povos, línguas, tribos e nações. Qual é a primeira inferência que a Bíblia nos mostra? O anticristo vai sair do meio do mundo dos seres humanos. Outra consideração sobre o anticristo: só existiram, vamos colocar assim, uma já veio e outra vai vir. Dois homens que nascerão com seus destinos fechados. O próprio Jesus, que nasceu com o propósito de salvar a humanidade e lavar o pecado dos homens no seu sangue, e o próprio Satanás, que vai personificar no corpo de um ser humano. Irmãos, o anticristo vai para a escola, ele vai estudar, ele vai fazer faculdade, vai ser um ser humano normal, aguardando a permissão de Deus para a sua manifestação. Sabe por que eu digo isso? Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. A mídia está comigo? 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo de número 7. Parece aqui, né? Tá. Para você que está ouvindo isso pelas transmissões, confira 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, o versículo de número 7, e vamos observar justamente o que a Bíblia vai falar. Não vai? Só aí? Ah, tá. Então vamos lá, irmãos. Eu vou explicar porque tem muitas referências para nós lermos. Lá vai abordar sobre o tempo da aparição do anticristo. Então o que nós temos? Nós temos a Bíblia mostrando quais são as várias facetas do anticristo. Primeira coisa, você vai perceber a profecia do profeta Daniel, Daniel capítulo 7, do verso 1, grave bem essas referências. Daniel capítulo 7, do verso 1 ao versículo de número 6, como versículo 17 e o versículo de número 18, o anticristo vai ser representado inicialmente não como uma pessoa. Olha para cá, irmãos, crava aqui, ó. Ele não vai ser representado como uma pessoa, mas no livro do profeta Daniel, o anticristo vai ser representado por 4 animais: por um leão, por um urso, por um leopardo, e justamente representando a seguinte ideia: vai representar impérios que haveriam de se levantar, e que líderes iriam exercer maléficas atitudes justamente contra a nação de Israel, contra o povo de Deus. Está, isso aconteceu? Quem foi um tipo de anticristo? Quem foi um tipo de anticristo para a nação de Israel no contexto babilônico? Foi o próprio Nabucodonosor. E a gente também, por que não encaixar justamente o próprio Belsazar, que vai pegar uma profanação das mais terríveis. Ele vai pegar elementos e objetos dentro do templo de Jerusalém e vai utilizar para apresentar a demônios dentre os quais o Império Babilônico professava. Quem foi justamente uma espécie de anticristo para os judeus no contexto grego? Por que não citarmos do período interbíblico, quando Alexandre o Grande chega ao poder, e nós vamos perceber que com a morte de Alexandre, o seu reino vai se dividir em 4 partes, dos seus 4 principais generais. E aqui eu vou destacar um general chamado de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele vai fazer justamente uma coisa horrenda e terrível para qualquer judeu. Ele vai pegar um porco. Irmãos, judeus gostam de porco? Não. Ele vai pegar um porco e ele vai sacrificar um porco bem no altar do sacrifício do templo de Jerusalém, se tornando sim um anticristo para justamente perseguir os judeus. O anticristo é representado inicialmente não como uma pessoa na teologia de Daniel,
mas como esses reinos, dentre os quais eu citei. E por que não citarmos, por exemplo, uma espécie de anticristo do imperador romano, que justamente se encaixa perfeitamente a perspectiva do próprio imperador Nero. Em contrapartida, a Bíblia não para. A Bíblia vai apresentar justamente sobre a pretensão do anticristo. Satanás, embora derrotado, ainda vai receber permissão para perseguir a igreja. E é isso que ele vai fazer no período da grande tribulação. Ele sempre quis imitar a Deus. O dragão quis ser igual a Deus numa tentativa de imitar ao Pai. Lembra? Ele vai rogar para si todo louvor e toda adoração. Mas a grande questão é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele, inclusive na minha opinião, vai apresentar a teologia do anticristo de uma forma bem mais clara. Porque você vai perceber que as revelações vão ser progressivas. Enquanto para Daniel, o anticristo vai ser representado justamente pelos seus impérios, os seus respectivos imperadores, Paulo não. Para Paulo a revelação fica ser mais clara, mais abrangente. Porque em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Confere na sua Bíblia. Eu quero pedir agora para você abrir a Bíblia. Apareceu aqui? Tá. Versículo de número 2. Diz assim, ó. Vamos logo para o versículo de número 3, que assim eu vou correr que meu tempo está finalizando. O versículo de número 3, o apóstolo Paulo vai trazer a seguinte ideia: o anticristo vai ser alguém que vai surgir num contexto de apostasia. Observe. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste. O apóstolo Paulo vai dar essa designação para o anticristo. Ele vai chamá-lo de um homem do pecado. E detalhe, ele vai chamar de o filho da perdição. Então a proposta é bem simples. Quem será o anticristo? Ele vai surgir num contexto de total apostasia. Starley, por que você está dizendo que ele vai se encaixar numa figura que haverá de vir? Porque a gramática grega, quando usa a expressão uma total apostasia, uma grande apostasia, vai falar de uma apostasia não generalizada. Vai falar de uma apostasia que, consequentemente, vai ser esparramada pelos 4 cantos da terra. E não era o caso do século I, enquanto a igreja estava se levantando e, consequentemente, arrancando muita alma de dentro do inferno. Segundo, o que o apóstolo Paulo vai mostrar é que o anticristo, ele não vai, a revelação mais progressiva, não vai ser necessariamente um império, ele vai ser uma pessoa. Versículo de número 3. Ó, o homem, a palavra grega ali é antropos, de antropologia, é um homem. Ele vai ser um homem que vai se manifestar. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui assistiram a novela da Record, do Apocalipse? Pode confessar o pecado, irmão. Estamos aqui para orar, embora eu fale assim, mas eu estou brincando, tá? Eu não sei se ele vai ser bonito daquele jeito. Mas de uma coisa você pode ter certeza. A Bíblia me dá essa inferência, alguns discordam. Eu tenho para mim que esse homem haverá de ser judeu mesmo. Eu acho que nesse critério a novela acertou mesmo. Por quê? Porque ele provavelmente vai rogar para si e vai desfrutar de adoração da nação de Israel. Irmãos, e não tem judeu no mundo que confessa alguém, consequentemente, como digno de respeito, não for judeu. Você lembra do que o apóstolo Paulo vai mostrar em Tessalonicenses? Quando ele se levantar no trono, vai tentar fazer-se semelhante a Deus. Pergunta: os judeus acreditam que o Jesus, o nosso Cristo, que veio há mais de 2000 anos atrás, era o próprio Messias? Eles acreditam? É por isso que quando esse aqui se manifestar, eles vão achar que é ele. Terceiro, ele vai ser um objeto de adoração, uma pessoa que vai querer ser adorada. Versículo de número 4, por favor. O qual, observe, outra marca dele, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adoração.
de sorte que se assentará como Deus. Aonde? No templo de Deus, querendo parecer-se Deus. Ele não vai permitir outra religião prevalecer no período da grande tribulação. Ele não vai dividir o louvor e a adoração com o Nabucodonosor. Não foi Nero. O versículo 9 vai dar outra ideia. Você vai perceber que, embora muitos desses reinos estavam no trono, mas distantes civilizações não estavam debaixo sob a sua jurisdição. Mas o versículo 9 tem algo que chama a atenção. Olha só. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Mas detalhe, ó, com todo o poder. Ele vai vir com todo o poder. E sinais e prodígios de mentira. Observe. Ele vai apresentar milagres e sinais. Ele vai ter poder para fazer isso. Esse sofre. Lá ele vai sofrer um atentado. E detalhe. A Bíblia vai falar que o anticristo vai sofrer um atentado e ele vai ressuscitar. Irmãos, ele vai proporcionar uma paz. Ele vai ser inteligente. Ele vai desfrutar de beleza, de jurisdição, de poder e autoridade. Vai desfrutar e vai proporcionar uma paz. Ele vai realizar sinais, milagres e prodígios. Ele provavelmente, não vou nem dizer provavelmente, ele vai ser judeu. Ele tem todas as características para o Messias reconhecer, para os judeus reconhecer que ele é o Messias. Versículo de número 6 e 7 vai mostrar que o poder dele só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido. Versículo 6 e versículo 7. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Próximo versículo. Porque já o mistério da injustiça opera, somente um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então a pergunta é, qual é a proposta de Paulo no versículo de número 6? O que é que está detendo a ação completa do anticristo? O que está o segurando de agir, terminar, de dominar? Jesus arrebatar a sua igreja. Ainda no versículo de número 8, o apóstolo Paulo vai dar uma garantia para a igreja de Tessalônica. Qual é a proposta? Versículo de número 8, por favor. Ele vai simplesmente fazer a promessa. E então será revelado o iníquo, é a continuação do versículo 7, que depois que a igreja foi arrebatada, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vai ser o método de Jesus destruir o anticristo. Tem muita gente que acha que a batalha do Armagedon vai ser assim: Deus, a igreja de um lado, Satanás e seus demônios do outro. E porrada para cima, e espadada para um lado, espadada para o outro, e demônio pegando crente, dando tapa na cabeça de crente dando tapa na cabeça de demônio. Esquece, irmãos. Jesus vai olhar para todo o sistema satânico, para a trindade satânica e acabou. Só isso. Se você viu o pregador fazer isso, esquece, eles estavam empolgados. Tá? É só isso, a garantia do apóstolo Paulo. Eu falo isso aqui porque isso não está revelado em Apocalipse, só está revelado aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então como é que vai estar a ascensão do anticristo? Vai ser num tempo de turbulência. No versículo 1 vai dizer que a besta emerge do mar. O que significa isso? Apocalipse 17, verso 5, vai dizer, confere aí, na sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia aberta? Porque se você não tiver, fica mais complicado. Você que está em casa e está com a sua Bíblia aberta, Apocalipse 17, verso 5, é a Bíblia interpretando a própria Bíblia, irmãos. Vai dizer o que esses mar significa. Justamente na ascensão de quem? Na ascensão da Babilônia. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mão das prostituições e as abominações da terra. Vai ser um sistema que o anticristo vai reinar, aonde o apóstolo João vai chamar de Babilônia. Segunda consideração, esse anticristo vai incorporar todo o poder, força, crueldade dos impérios passados. Lembra de Nabucodonosor? Que destruiu, invadiu a nação de Israel por 3 vezes. Na última feita, inclusive, o templo de Jerusalém foi saqueado, destruído.
Lembra do caso do Antíoco Epifânio que eu citei? Lembra do caso de Nero? Lembra do caso de Hitler? Pois é, esse anticristo que se manifestar, ele vai incorporar poder, força e crueldade de todos esses impérios do passado. O versículo de número 2 vai falar justamente que ele era uma besta semelhante no poder do leopardo, de urso e da sua boca. Ele tinha sua boca como leão e o dragão quem proporcionava poder para ele. Depois, o anticristo vai realizar milagres. A gente acabou de ver. Depois, o anticristo vai estar dirigido, não por um outro espírito, mas quem vai dirigir aquele homem, quem vai guiar aquele homem, é o próprio Satanás. Depois, eu preciso relembrar a você, ele vai ser objeto de adoração em toda a terra. Depois, segundo Tessalonicenses 2,4, ele fará oposição a todos aqueles que não têm ele como instrumento de adoração. E a adoração do anticristo, ela vai ser universal. Leia comigo Apocalipse 13, o versículo de número 8. Diz assim, ó: e adoraram-no. Você percebe? Que nenhum dos outros imperadores desfrutaram disso aqui. Ó, o verso 8. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Portanto, o que vai acontecer é o seguinte: enquanto o sistema do anticristo, instaurado justamente pelos seus exércitos, encontrar pessoas que não rendem-lhe fé, adoração e louvor, certamente haverão de pagar com a própria vida. O anticristo vai ser apoiado em outra marca que eu não expliquei. Esse anticristo, ele vai ser apoiado por um líder religioso que vai estar do lado dele. Alguém vai apoiá-lo numa perspectiva religiosa. E esse alguém eu tenho para mim que vai instaurar justamente uma nova religião. Pelo menos é assim que diz Apocalipse capítulo 13, do versículo de número 11, observe, ó, ao versículo de número 18. Por quê? Porque nós lemos a besta que emergiu do mar. Agora se fala de uma besta que emerge da terra. E depois você vai ler, porque meu tempo está acabando, a bem da verdade já finalizou, mas eu preciso compreender que o anticristo ele vai ser apoiado justamente por uma outra besta. Essa segunda besta, ela vai apoiar o mundo inteiro para adorar justamente a ele. Se a primeira besta é o braço de Satanás, sem sombra de dúvidas, a segunda besta vai ser a mente de Satanás, mostrando que o anticristo e o falso profeta vão constantemente estar em contato justamente com Satanás, para instaurar um louvor e adoração de todas as pessoas que estiverem na grande tribulação. A primeira besta age no campo político, social, econômico, mas essa besta de Apocalipse 13, do verso 11 ao 18, essa não. Essa vai agir na jurisdição religiosa. O falso profeta vai preparar o terreno para o anticristo vir e preparar o mundo para, consequentemente, entrar em guerra quando Jesus voltar na segunda vinda. A primeira besta será conhecida pelo seu poder sobrenatural, inclusive pela sua capacidade de fazer milagres. Nota de rodapé: Satanás faz milagres, tá, irmãos? Nota de rodapé: Satanás faz prodígios. Essa besta fará isso mas com muita facilidade. Em contrapartida, o líder religioso vai usar a arma do controle. Afinal de contas, a gente sabe, para que a arma mais eficiente para controlar a mente das pessoas do que a própria religião? Em contrapartida, esse vai ser um tempo de cerco, de perseguição. A trindade satânica vai controlar, ela vai monitorar as pessoas tanto no aspecto político, aspecto religioso, aspecto econômico. Quem não adorar o sistema satânico, consequentemente não vai poder comprar, não vai poder ir à farmácia, não vai poder ir ao supermercado, abastecer, não vai poder fazer nada.
vai ser um regime totalitário, onde eles vão controlar as pessoas e vão retirar das pessoas a ideia de liberdade. Afinal de contas, a proposta vai ser simples. Peitar o anticristo vai ser simplesmente rogar para si o pedido de morte da própria vida. E por fim, existe uma expressão da gramática hebraica que vai mostrar justamente por que Nero era, na crença de João, o anticristo que voltaria, que eles estariam vivendo a grande tribulação. Mas não vai dar tempo de eu comentar sobre isso. E Deus abençoe. Eu vou abrir espaço para perguntas, pastor? Já posso abrir? E nós vamos finalizar. No meu concluir aqui, Deus abençoe sua vida, tá bom? Irmãos, o negócio não vai ficar bom, né? Você vai perceber que a doutrina bíblica do anticristo é algo sério, né? É algo sério e que Jesus arrebate a sua igreja. Amém? Alguma dúvida? Oi. Exatamente. Não. Todo versículo de Apocalipse, eu procuro usar todo o limite dentro do qual tenho. A gente sabe que ao longo da história da igreja cristã, nós tivemos perseguições e mártires, justamente na época de Nero. E o que a Bíblia... Porque assim, nós temos um judeu do século I que está vivendo tudo isso acontecer. Então, o que vai acontecer? Simples. É a perspectiva do Dr. Hernandes Dias Lopes. Ele costuma dizer que a época de João é simplesmente um ciclo que vai voltar. Então, se o Dr. Hernandes Dias Lopes estiver certo, e ele está certo, o que vai acontecer é o seguinte: do mesmo jeito que Nero foi, e essas perseguições frente aos cristãos da época, do mesmo jeito que foi naquela época, simplesmente vai ser 1000 vezes pior. Então, como é que se resume? Quem que são esses mártires? João simplesmente, porque a hermenêutica vai dizer que nós temos que fazer uma interpretação histórica. João entendia que era os que tiveram a vida ceifada por Nero na época, mas, consequentemente, nós entendemos que vai, sim, representar todos aqueles cristãos que não negarem a Jesus e, consequentemente, negarem o anticristo, eles vão pagar com a vida, sim. Outra dúvida, alguém? Ah, sim. João 5,43. Coloca João capítulo 5, verso 43. Irmãos, mais alguma dúvida frente ao anticristo? Que o nosso conhecimento sobre ele seja apenas teórico, né? E vindo meu Pai, não me aceitais, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Exatamente. Irmãos, mais alguma dúvida? Que eu já passei do meu tempo? Nenhuma? Deus abençoe.